Olá, meus irmãos, bom dia, tudo bem? Queria muito estar aí com vocês hoje no nosso treinamento, mas não foi possível. Então, estou enviando esse vídeo, lembrando que é um vídeo sem edição, é um vídeo que não foi feito para ser replicado, então não envie para ninguém. É um vídeo interno de treinamento, combinado? E essa semana nós vamos falar sobre prosperidade nas nossas casas de paz. É o nosso penúltimo estudo. Depois eu vou mandar uma agendinha aqui para vocês sobre o nosso culto de encerramento, tá bom? E nesse estudo eu propus uma dinâmica. Essa dinâmica é que cada líder vai levar um envelope na quantidade de pessoas que tem na sua casa de paz, com um papel branco dentro. Esse envelope é amarelo porque o tema é amarelo, a chave é amarela essa semana. E aí a pessoa vai ter a oportunidade de escrever o nome dos seus familiares e um motivo de oração, caso queira. E vai colocar dentro do envelope de novo e vai te entregar. Você vai trazer para a igreja e nós vamos orar no próximo domingo. Então, você vai convidar as pessoas para estarem também aqui no domingo. Não é obrigatório, mas é um convite para que elas estejam aqui orando pelos seus familiares. Combinado? Essa é a nossa dinâmica. Então, eu conto aí com o poder de persuasão de vocês, né? Para que vocês possam estar convidando essas pessoas para estarem aqui com a gente no próximo domingo. Combinado? Vamos lá, nós vamos falar sobre um assunto muito conhecido nosso, né? Que é o Obed-Edom. Nós já tivemos uma série sobre ele. Então, eu vou ler aqui a introdução, tá? Nós vamos ler lá em 2 Samuel 6, de 10 a 12. E eu vou falar um resuminho que está aqui na introdução, que diz assim: no Antigo Testamento, a presença de Deus era representada por um móvel chamado Arca da Aliança. Onde estava a arca, ali estava a glória de Deus. Então, nós vamos explicar que a Arca da Aliança representava a glória de Deus, tá bom? Porém, devido ao pecado do povo de Israel, a arca foi levada pelos inimigos e ficou longe por muito tempo. E isso também ilustra a nossa história. Um dia, o rei Davi tentou levar a arca de volta para Jerusalém. Lembram disso? Mas por causa de um acidente, quando Uzá tocou na arca e a arca não poderia ser tocada, o que aconteceu? Terminou em morte e a arca ficou no meio do caminho. Nesse momento, entra na história um homem chamado Obed-Edom, que abriu a sua casa para receber a arca, e a arca passou 3 meses na casa dele. Então, a casa que estava na beira do caminho, quando a tragédia com Uzá aconteceu, era a casa de Obed-Edom. E Davi pediu para Obed-Edom receber. Não sei bem se ele pediu, né? Ele era o rei. Mas ele colocou a arca na casa de Obed-Edom. Mas diz a palavra do Senhor que a maneira como Obed-Edom recebeu a arca fez tanta diferença que a arca ficou 3 meses na casa dele e tudo que ele fez prosperou. E o que é prosperidade bíblica? Prosperidade bíblica não é dinheiro. Prosperidade bíblica é ter o necessário para ser feliz. Então, quando a Bíblia fala que tudo prosperou, foi a questão financeira, claro, mas também a convivência familiar, a paz, a alegria, a saúde. Isso é prosperidade, porque tem muitas coisas, meus irmãos, que o dinheiro não compra. Combinado? Então, o primeiro tópico é: a prosperidade de Deus em nossa vida é fruto das nossas decisões, né? Obed-Edom decidiu receber a arca. E da mesma forma que Davi decidiu que a arca ia ser levada para Jerusalém de uma forma que não estava nas Escrituras. Tudo na nossa vida é decisão. Nós temos que escolher como nós seguimos com a nossa vida e a maneira como nós levamos a palavra do Senhor, a maneira como nós obedecemos, se nós vamos relativizar, se nós vamos achar que não tem nada a ver ou se nós vamos obedecer na íntegra. Naquele momento, Davi, na euforia, ele estava cheio de boas intenções. Porém, as boas intenções não foram suficientes, porque a palavra do Senhor era muito clara. A arca deveria ser levada nos ombros dos levitas e não em cima de um carro de boi. Então, ele fez uma opção de não obedecer à forma como a arca deveria ser levada. E isso trouxe consequências, não só para a vida dele, mas para a vida das pessoas que estavam ao seu redor. O nosso posicionamento muda o ambiente ao nosso redor. O nosso posicionamento muda a forma
como as pessoas veem Deus. Então, Deus não negocia princípios. Nós estamos falando aqui de princípios da palavra, tá? Então, se a arca, é claro que é um detalhe, a gente está aqui ilustrando, né? Se a arca deveria ser levada no ombro do sacerdote, não deveria ter sido colocada em cima de um carro de boi. E nós estamos obedecendo a palavra, nós estamos obedecendo os princípios da palavra, como a palavra é ministrada na nossa casa. Isso é muito importante, a gente vai colocar isso, né, essa reflexão no nosso estudo de Casa de Paz. Segundo, a prosperidade depende de levarmos as coisas de Deus a sério, né? A arca ficou na casa de Uzá durante quase 20 anos, né? Ele era filho do sacerdote. Porém, ela foi tratada apenas como um utensílio, talvez como um enfeite, né? Talvez como um símbolo da derrota do povo de Israel, né? Mas ela representava a glória do Senhor. E a presença do Senhor tem que ser levada a sério. A gente não pode brincar com a presença do Senhor. Nós não podemos ser irreverentes, né? Nós não podemos achar que a presença de Deus é qualquer coisa, de qualquer forma. Não, a presença do Senhor, ela é importante e ela muda a nossa vida, ela muda a nossa história, ela muda o nosso destino. Esse episódio que aconteceu antes da arca chegar na casa de Obed-Edom foi um aprendizado, porque a gente pode aprender tanto com as coisas boas da vida quanto com as coisas ruins da vida, concorda comigo? Né? Eu prefiro aprender com as coisas boas, mas às vezes, por falta de discernimento, né, a gente acaba tendo que aprender com as coisas ruins. E aquela morte, aquela tragédia ensinou a Davi como ele deveria seguir com a presença de Deus. Então ele deixou a arca na casa de Obed-Edom e ele seguiu sozinho. Chegando lá, ele colocou o povo para orar e jejuar, para só então ele voltar para buscar. As coisas de Deus precisam ser levadas a sério na nossa vida e na nossa casa, principalmente na nossa igreja. E é isso que a gente tenta fazer e ensinar as pessoas. Terceiro, não podemos perder a oportunidade de mudar a história da nossa família, né? Eu imagino que Obed-Edom, vendo aquela arca entrando dentro da sua casa e sabendo o que ela significava, né? Ele imaginou, isso pode ser um divisor de águas para minha casa. Eu não sei como você está encarando, como as pessoas, os anfitriões, as pessoas que estão participando, estão encarando as casas de paz. Mas uma coisa eu sei, pode ser um divisor de águas na sua vida, pode ser um divisor de águas na vida do anfitrião e na vida de cada pessoa que está participando ali. Né? Nós não podemos subestimar a presença do Senhor. A presença do Senhor é algo sobrenatural. A gente quer sair do ordinário e entrar no extraordinário, naquilo que só o Senhor pode fazer, naquilo que só o Senhor pode operar. Então vamos incentivar a fé das pessoas, vamos incentivar as pessoas a crerem no que Deus pode fazer, em nome de Jesus, tá bom? E o quarto e último tópico é: temos que decidir entre perder ou seguir a presença de Deus. Então, a presença de Deus é algo que a gente perde. E as pessoas não tomam noção disso, né? Aí tem um texto que eu queria ler para vocês. Quando o rei Davi soube que a casa de Obed-Edom e tudo que lhe pertencia havia sido abençoados, se inspirou e foi buscar a arca na sua casa e levá-la para Jerusalém. Assim, Obed-Edom não pôde manter a arca em sua casa. A arca não pertencia a Obed-Edom. A presença do Senhor não pertencia a Obed-Edom. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a presença do Senhor não é geográfica, não é denominacional, não é circunstancial, né? A presença do Senhor não pertence a um homem, nem a uma mulher, nem a um grupo e nem a ninguém. A presença do Senhor está onde ele é honrado. Naquele momento, a arca representava a presença do Senhor. E Obed-Edom não pôde prender a presença do Senhor na casa dele. Ele ficou com a bênção, mas a presença do Senhor foi com Davi. Só que existe um diferencial na vida daquele que não vive de bênção, que não vive de campanha, que não vive de série. Não. Obed-Edom, quando a arca foi levada para Jerusalém, ele e a sua família deixaram toda a bênção. Preste atenção nisso, muito mais importante é o dono da bênção. Ele deixou tudo que ele havia conquistado ali naquele lugar onde ele morava e foi
com a arca. Ele foi com Davi. Lá ele foi honrado, a sua família foi honrada. A gente percebe isso no decorrer da história. Mas ele não se prendeu ao que o Senhor fez na vida dele em 3 meses. Ele queria muito mais. O que o Senhor está fazendo na sua vida nessas semanas, ainda é pouco. Deus tem muito mais para fazer, né? Não é a casa de paz. É o Deus Todo-Poderoso que está operando na sua vida. Não deixe esse Deus por nada. Siga com esse Deus. Vá, siga a glória do Senhor. Aonde o Senhor se manifestar, esteja com Ele. Que eu tenho certeza que a sua vida será muito abençoada. Em nome de Jesus. Ministre esse estudo com muita alegria. Ministre esse estudo com muita unção, querido líder. Porque a bênção vai passar por você. Você é o canal dessa bênção. Que a prosperidade alcance a sua casa, que a prosperidade alcance a sua família, amém? Assim como a casa de cada anfitrião que vai receber esse estudo. Não esqueça da dinâmica, coloque a canção no final, ore com as pessoas, pergunte se tem motivo de oração, convide para ir na igreja, lembre-se, não perca o foco. Casa de paz é algo extremamente evangelístico e é para a gente trazer as pessoas, abraçar as pessoas, combinado? Então, eu gostaria que muitos, das nossas casas de paz estivessem no próximo domingo na igreja. Mas lembrando, não é ainda o convite final. Eu ainda vou fazer um convite para você levar para todas as pessoas para o nosso culto de encerramento, que ainda não é esse. Esse nós só vamos orar pelas famílias. Combinado? Deus abençoe a sua vida tremendamente, amo a sua vida, obrigada pela disposição em estar discipulando pessoas, pregando o evangelho nessas casas. Eu sei que tem pessoas enfermas, pessoas endemoniadas, mas Lucas 10 está sobre a sua vida. Onde você colocar a planta dos seus pés, enfermos serão curados, os demônios vão bater em retirada, em nome de Jesus. E muitas famílias vão ser libertas através de você. Deus te abençoe tremendamente.